16 horas mais 31 minutos. A partir de agora, inicia para você mais uma edição do Sertão Notícias. Eu sou Conrado Silva, trabalha comigo Joelson Andrade. Hoje é quinta-feira, nós estamos vivendo uma quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2019. Daqui a pouco tem o Carlos Neto com as informações do esporte. Daqui a pouco no programa, ontem foi entregue a Praça Mais Infância aqui no município de Crateús. Já nós vamos acompanhar o pronunciamento da primeira-dama do estado do Ceará, Onélia Santos, ou seja, Onélia Santana, como também da vice-governadora do nosso estado do Ceará. Daqui a pouco nós iremos acompanhar todos esses pronunciamentos por ocasião da entrega da Praça Mais Infância aqui no município. Daqui a pouco ainda, homem é espancado no município de Crateús. Já iremos trazer esta informação. Sargento de 83 anos é preso por estuprar sobrinha neta ao buscá-la na escola. Daqui a pouco ainda, incêndio aconteceu lá no município de Boa Viagem. Já nós iremos falar com relação a este assunto. Inclusive, o fogo lá ameaça a área de preservação. Já vamos também falar com relação a este assunto. Agradecendo já a participação de cada um de vocês, internautas. Daqui a pouco você vai poder acompanhar o nosso programa através do YouTube, canal da Mamute TV Crateús. Também daqui a pouco teremos a previsão do tempo, saber como é que está a previsão do tempo para esses últimos dias. O clima hoje, o sol esfriou um pouco, né? Está um pouco nublado neste momento aqui no município de Crateús. Portanto, está nublado e aí a expectativa que possa chover nos próximos dias, já que se aproxima da quadra invernosa. Choveu na capital cearense, em algumas cidades nos últimos dias, e aí a gente está nessa expectativa. Essa matéria, ver aí se é possível baixar no Diário Nordeste, que fala aí com relação ao incêndio de floresta lá de grande promoção, de grandes proporções, que ameaça a área de prevenção lá no município de Boa Viagem. Essa matéria é destacada no Diário do Nordeste. Um incêndio florestal considerados de grandes proporções atinge o município de Boa Viagem, na região do Sertão Central, há 6 dias. O fogo espalhou rapidamente e causou danos a forragens e cercados em 5 comunidades do município. A Defesa Civil informou que a todo foram cerca de 3.000 hectares atingidas pelas chamas do fogo. E segundo informação, pode até chegar a atingir uma área florestal. Quer dizer, há 6 dias esse fogo se alastrou lá no município de Boa Viagem. Nós sabemos que as queimadas é um dos problemas que afeta a nossa região, o nosso estado do Ceará, principalmente, internautas, porque muitas vezes acontece de pessoas atearem fogo em roçados, aí no caso preparando o terreno para o plantio, ou muitas vezes alguma pessoa joga alguma ponta de cigarro e aí se pegar numa vegetação, você está acompanhando aí a imagem, se pegar numa vegetação, principalmente que teve alguma região que choveu no ano de 2019, e aí tá aqueles matos secos que é igual gasolina, e aí está acontecendo esse incêndio de grande proporção há 6 dias
lá no município de Boa Viagem. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve por lá já está fazendo o seu trabalho, mas devido à proporção pode acontecer de atingir até uma área que é uma área florestal lá naquela região. Esperamos que esse fogo possa ser contido e que as pessoas possam ter mais este cuidado, que ao ir colocar fogo em se for necessário colocar fogo em algum roçado, que tenha este cuidado, que coloque num horário que não seja muito quente, porque quando é muito quente, aí a situação fica difícil, mesmo sabendo que é proibido, né, internautas e Joelson Andrade, mesmo sabendo que é proibido a questão das queimadas, mas muitas vezes é necessário que se faça. Porque se as queimadas foram proibidas, mas não mostraram ainda alternativas para que seja preparado o terreno para o agricultor poder fazer o seu plantio. Certo é que a situação está difícil naquela região ali de Boa Viagem, e esperamos que as pessoas possam ter mais este cuidado. Nós sabemos que a imprensa sempre chama a atenção, né, das pessoas que necessitam fazer queimadas, mas nunca tem tido este cuidado. Nesse período de verão sempre acontece esses incêndios, principalmente quando há um bom inverno, que tem bastante, no caso, mato seco, e aí acontece esses incêndios. Às 16 horas mais 38 minutos, 16h38. Ontem, Joelson, veja aí se dá para puxar aí no meu Facebook, pronunciamento da primeira-dama do estado do Ceará, a Onélia Santana, que esteve ontem aqui no nosso município, por ocasião da entrega da Praça Mais Infância, que foi entregue para a população de Crateús e que é ali na Praça dos Pirulitos, ali conhecido como a Praça dos Pirulitos, e aí que foi entregue ontem. A vice-governadora Isolda Sela também esteve presente neste evento. Eu acho que a primeira aí, essa daí é a Isolda Sela, a vice-governadora, e aí é a primeira-dama do estado do Ceará em seus pronunciamentos. Aí aqueles lá mesmo, viu? Acho que é aquele lá. Certo, o Joel está ali preparando. Eu pensei que você estava ainda em dúvida, e eu estava lhe auxiliando. Portanto, a população de Crateús recebeu no dia de ontem a Praça Mais Infância, e esperamos que possa ser utilizado aí pelos crateuenses, porque ali ficou uma praça mesmo excelente, que será usada pela população do nosso município. E aí esteve também a doutora Socorro França presente neste evento, ela que também trabalha com relação à questão da criança, da juventude, da infância, e aí também se fez presente neste evento. O governador Camilo Santana era para estar presente, mas não foi possível devido a ter uma agenda lá em Brasília no dia de ontem. Nós vamos colocar logo quem, Joelson? Pronto, a primeira-dama do estado do Ceará, a senhora Onélia Santana. Reforçando ainda mais os projetos, programas da educação e os desafios do nosso estado. Agradecer aqui ao vice-prefeito Magno Dantas, agradecer ao Walter Cavalcante, que está lá na cola do governador, ajudando lá na Assembleia Legislativa, que é importante estar lá, aprovando os projetos. Por exemplo, o programa Mais Infância foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa. Isso graças aos deputados estaduais. Agradecer aqui o Walter, que tem sido grande parceiro, que tem tanto amor por essa terra. Agradecer aqui a doutora Socorro França, essa mulher de fibra, que está aí no estado comigo, conosco.
agradecer aqui todos os vereadores, João de Deus, Antônio Luiz, Curisco, Zagalo, Delzimar Pontes. Aqui agradecer ao doutor Mizé, ex-prefeito de Crateús. Agradecer aqui a Janaína também, filha dessa terra, e também tem um amor muito grande por essa terra e que tem reforçado muito, né, para que as políticas públicas possam chegar até aqui. Isso é muito importante. Eu acho que quando você ama uma terra e consegue trazer algo para essa terra, é como se fosse um filho, que você consegue dar um presente, você trabalha, se esforça e consegue dar um presente para o filho. Acho que a satisfação e a sensação é essa alegria de poder estar na sua terra e ver as coisas, né, acontecendo, as políticas públicas acontecendo. Então, agradecer aqui a Janaína Farias. Agradecer também a todos que fazem a equipe do programa Mais Infância, que são mães que percorrem o Ceará todo comigo. E homens também, né, Yara? O Ariel aqui. Agradecer a toda a imprensa, especialmente a todas as crianças que estão aqui presentes. Muito obrigada. Bom, gente, eu dizer para vocês, dizer para vocês que a Praça Mais Infância, ela foi pensada com muito carinho, sabe? O foco é desenvolvimento infantil, né? Então nós temos um espaço para a família, temos quadra poliesportiva, nós temos o playground para as crianças pequenas, né? Com piso emborrachado, se a criança cair ela não vai se machucar. Nós temos a academia de ginástica, nós temos o spirit ball, nós temos uma praça para a família. E aqui, né, é onde vai se desenvolver cada vez mais as nossas crianças, através da relação com a família e com a comunidade. Isso é muito importante, né? Então os estudos apontam aí a importância de investir em políticas públicas para a infância. Não só a Praça Mais Infância, mas também a transferência de renda. São 50 milhões de reais que o governo do estado transfere para as contas de 48 mil famílias no estado do Ceará. Só aqui nós temos 444 mil famílias que recebem o cartão Mais Infância, que é uma transferência de renda. Nós temos também a capacitação dos profissionais que lidam com as crianças, os professores, os agentes comunitários de saúde. Nós temos também aqui em Crateús 3 brinquedopraças, que também é emenda aqui do Walter, que ainda não está completa, né? Ainda vamos vir aqui outras vezes para inaugurar. É uma questão assim de contratempo, porque houve um problema na licitação, mas tudo está sendo resolvido. E brevemente, no próximo ano, estarei aqui com vocês, com o Walter, para inaugurar essas brinquedopraças aqui em Crateús. E aqui que me falaram, lembraram aqui, a estrada de Tumpum, né? Que são 21,7 milhões. Gente, o governador do estado do Ceará tem percorrido 184 municípios cearenses, né? Então a Isolda, a vice-governadora, que é uma mulher extraordinária, que está com ele, né, buscando alternativas para os desafios. Parte do pronunciamento da primeira-dama do estado do Ceará, a senhora Onélia Santana, falando deste momento importante aqui do município de Crateús. Vamos com um pouco do pronunciamento também da vice-governadora do estado do Ceará, a senhora Isolda Sela, que inclusive é educadora, né? Inclusive ela é educadora e com certeza um momento importante também, porque ela foi uma grande secretária de educação do nosso estado. Nós devemos ressaltar do grande trabalho que ela fez como secretária de educação do nosso estado. Inclusive, ela falava, antes, quando ela chegou no aeroporto, ela concedeu uma entrevista para a nossa reportagem. Nós fomos o único repórter a chegar lá no aeroporto no momento da chegada tanto da vice-governadora como da primeira-dama do estado. E nós conversamos com a mesma, mas vamos ouvir o momento do pronunciamento da mesma ontem
por ocasião da entrega da Praça Mais Infância. Acontecerem. É muito importante ter essa parceria e o município fazer a parte que lhe cabe, né, para que as coisas deem certo e que possam chegar para a população as obras e as ações que todos precisam. Eu quero saudar em seu nome, prefeito, e também no vice-prefeito, na primeira-dama, na secretária Anaísa e na querida Aurélia, saudar todos que fazem a prefeitura de Crateús e saudar a moçada aqui do marcando uma presença bem bonita, bem legal. Eu quero saudar também os vereadores, saudar as lideranças, doutor Nenzé, aqui em seu nome, saudar as lideranças do município de Crateús. Nós viemos, né, nessa comitiva composta aí pela primeira-dama. A primeira-dama coordena esse programa Mais Infância e ela mobiliza as secretarias do governo e também outros parceiros com foco na melhoria da condição da primeira infância. Isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos aprender a cuidar melhor das nossas crianças, com certeza. E a Onélia tem esse comprometimento e esse trabalho sério, competente, que está ganhando força cada vez mais. E isso acontece também pelo comprometimento das secretarias que são responsáveis pelas ações. E eu quero destacar aqui a presença e o trabalho da doutora Socorro França, a doutora Socorro na Proteção Social, que é uma das secretarias que é muito forte, que é uma linha de frente para os programas do programa Mais Infância, inclusive essas ações aqui, como essas praças bonitas, né, que enchem os olhos e que a gente vai ver aqui servindo as crianças e as famílias também do município. Veio também conosco, claro, o deputado Walter Cavalcante, que é uma representação, né, da população aqui de Crateús na Assembleia Legislativa também. Eu quero agradecer, deputado, essa parceria, o seu comprometimento com o governador e com o povo a quem o senhor representa. E também, muito especialmente, né, fazendo parte dessa comitiva, a Janaína, que é uma secretária especial. A Janaína é uma pessoa muito importante, ela ajuda muito o governador no trabalho dele, né, para ele alcançar, porque, claro, a meta do governador é melhorar a vida do povo cearense, né? Então é por isso que ele é um homem, pensa um trabalhador, né? Trabalhador mesmo, pelejando, todo o município. Tanto que, graças a Deus, ele teve esse reconhecimento, né, tão importante na eleição. Mas é claro que o coração dela, né, quando fala em Crateús, o coração dela bate mais forte. Aí a parte do pronunciamento da vice-governadora do nosso estado, a professora Isolda Sela, por ocasião aí da entrega da Praça Mais Infância. Vamos preparar agora a previsão do tempo. Antes da previsão do tempo, trazer essa informação, né, da área policial, que este fato que aconteceu na tarde desta quinta-feira, onde um homem foi lesionado a pauladas aqui no município de Crateús. A lesão corporal a pauladas aconteceu por volta das 13 horas desta quinta-feira na rua Sargento Milton, bairro São Vicente. A vítima, o Francisco Eremilson da Silva, filho de Maria de Fátima Silva, 37 anos, residente no endereço já citado. Agredido por dois elementos em uma moto, a vítima sofreu várias pauladas na cabeça e foi socorrida em estado grave pelo SAMU para o Hospital de Referência São Lucas. E aí, segundo informações, a vítima é andarilho, ele anda aí pelas ruas da cidade. Aí não se sabe, internautas, o que aconteceu. O certo é que esse rapaz foi bastante agredido a pauladas
por 2 elementos na tarde de hoje aqui no município de Crateús. Agora cabe à polícia investigar e saber quem foi esses elementos que cometeu esse crime e qual o motivo do mesmo. Agora, no Sertões Notícia, a previsão do tempo. Choveu bastante em várias áreas dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais em 24 horas. De acordo com dados do CEMADEM, entre 10 horas da manhã da última quarta e 10 horas da manhã desta quinta-feira, em Campos dos Goytacazes, no extremo norte fluminense, choveu 74,2 milímetros. E no mesmo período, em Juiz de Fora, no sul de Minas Gerais, choveu mais de 69 milímetros. No decorrer desta sexta-feira, áreas de instabilidade ainda vão se formar sobre esses 2 estados. Tem alerta para temporais na região serrana do Rio de Janeiro, em áreas do interior do estado, zona da Mata Mineira, BH, até a região de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Também chove forte na maioria das áreas da região norte, inclusive nas capitais Belém e Macapá, na região de Manaus, Rio Branco e também em Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Em todas as outras áreas em amarelo do mapa, inclusive na região da Grande São Paulo e do Grande Rio, a situação fica de atenção, também com possibilidade de chuva forte, mas que ocorre de forma bem mais isolada. As pancadas de chuva podem começar desde cedo em áreas do extremo sul do estado de São Paulo, como a região do Vale do Ribeira Paulista, em Curitiba e também no Vale do Itajaí, com o avanço de uma nova frente fria em direção à costa do estado de São Paulo. A partir da tarde, ocorrem rajadas de vento moderadas em todo o estado, inclusive na região da capital, e a chuva deve ocorrer em forma de pancadas isoladas entre a tarde e a noite, assim como na região do Grande Rio, em áreas do centro-sul mineiro e também no Triângulo. Em grande parte do centro-oeste, a situação vai ficar bem parecida, com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, mas tem alerta para temporais desde cedo em áreas do extremo oeste do estado de Mato Grosso, leste e sul do estado do Amazonas, no Acre, em Rondônia e em todas as áreas de Roraima. Nas outras áreas da região norte, em todo o estado do Maranhão, também a região de Teresina, todo o estado do Ceará e parte do oeste do estado da Paraíba devem receber pancadas de chuva entre a tarde e a noite, com risco de chuva localmente forte devido à atuação do vórtice ciclônico em altos níveis. Por outro lado, no extremo sul da Bahia, a chuva deve ocorrer apenas de forma passageira e em todas as outras áreas da região, inclusive em toda a costa leste. O sol vai aparecer forte e não há expectativa de chuva. Tempo firme também sobre áreas do centro-norte e leste do estado de Minas Gerais, interior do Espírito Santo e em praticamente todas as outras áreas da região sul do país. Na região de Porto Alegre e Florianópolis, o sol aparece entre bastante nebulosidade devido à passagem da frente fria, mas mesmo assim não há chance de chover. Em São Paulo, mínima prevista de 19 graus, 21 graus em Campo Grande e 24 graus na região de Manaus. À tarde a temperatura sobe mais no Rio de Janeiro, máxima de 35 graus também em Cuiabá e 34 graus em Palmas. Previsão do tempo, meu povo, para vocês que acompanham aí o nosso Sertões Notícias. E sargento de 83 anos é acusado, preso de estuprar sobrinha e neta de 12 anos lá em Fortaleza. Um policial militar reformado de 83 anos foi preso em flagrante por estupro de um adolescente de apenas 12 anos lá última quarta-feira, dia 10, no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza. Ele é tio da vítima e tio-avô, e foi capturado com a garota dentro de um carro em frente à escola da adolescente. Segundo o delegado, o doutor Lousada, o doutor Levi Lousada, da Delegacia de Combate à Exploração contra a Criança e o Adolescente, o policial, ele recebia uma quantia em dinheiro para deixar e buscar a garota na escola todos os dias desde o início do ano. Os moradores, segundo informações, os moradores arredores, eles denunciaram a polícia ao perceber os movimentos do carro estacionado em frente à escola. De acordo com a Polícia Militar, após serem acionados, os policiais encontraram a vítima e o suspeito parcialmente despidos no interior do veículo.
A vítima mora com a avó, irmã do suspeito. Tá aí, este crime, infelizmente, que aconteceu, né? Lá em Fortaleza, um velho deste bom de ter vergonha na cara, com 83 anos, que era para proteger a sua netinha, que era que estava fazendo? Era estuprando a mesma. E agora foi pego em flagrante. E como é que não... a situação de uma criança dessa, né? O internauta, criança que o avô, que era para cuidar da mesma, recebia inclusive dinheiro para ir buscá-la na escola e deixá-la e buscá-la. E aí estava cometendo este crime contra essa adolescente. E é um ex-policial que, além de ser tio, avô da mesma, também era um cara que fazia parte, foi policial, era para que protegesse a sua netinha e a sua sobrinha. Estava cometendo um crime contra a mesma. Esperamos que ele possa passar um bocado de tempo na cadeia, mas já tem 83 anos, não vai passar muito tempo preso não. Esse é o Sertões Notícia. Vamos com a participação dele, o Carlos Neto, falando das informações do esporte. Ontem eu fiquei devendo para vocês a tabela final do Campeonato Brasileiro, as posições, também quem desceu, quem subiu, informações gerais sobre o Brasileirão de 2019. Nós tivemos como campeão o Flamengo, o Mengão campeão antecipado com 90 pontos. Em segundo lugar, na Série A de 2019, quem obteve a segunda colocação desse campeonato foi o Santos. O Santos terminou a competição com 74 pontos, empatado em pontos com o Palmeiras. O Palmeiras ficou em terceiro também com 74, mas o Santos obteve uma vitória a mais. 21 vitórias do Santos contra 20 do Palmeiras. Em quarto lugar nós tivemos a equipe do Grêmio, em quinto lugar o São Paulo, em sexto lugar a equipe do Atlético Paranaense, em sétimo lugar o Internacional, em oitavo lugar o Corinthians. Em nono, nós tivemos... Essas são as equipes classificadas para a Taça Libertadores da América de 2020. Lembrando que Corinthians e Internacional ainda precisarão disputar a pré-Libertadores. Do Flamengo até o Atlético Paranaense, essas equipes já estão diretamente na fase de grupos da competição. Dando prosseguimento, o Fortaleza encerrou a sua participação na nona colocação da Série A com 53 pontos, uma posição muito gloriosa, honrosa para o nosso representante cearense. Está classificado para a Copa Sul-Americana de 2020. Em décimo, nós tivemos a equipe do Atlético Mineiro. Em 11º, o Fluminense. Em 12º, a equipe do Goiás. Em 13º, nós tivemos a equipe do 13º, nós tivemos a equipe do Fluminense. Em 14º, nós tivemos o time do Atlético Goianiense. Em 15º, nós tivemos o Botafogo. E em 16º, o Ceará. Lembrando que do Fortaleza ao Atlético Goianiense, essas equipes elas vão disputar a Copa Sul-Americana. O Botafogo, terminando em 15º, e o Ceará em 16º, não disputarão nenhuma competição internacional no próximo ano, mas se asseguram na Série A. E na zona do rebaixamento, quem caiu foi o Cruzeiro em 17º, o CSA em 18º, a Chapecoense em 19º e o Avaí na 20ª colocação. Por seu lugar, quem subiu no próximo ano para a Série A do Campeonato Brasileiro, da Série B para a Série A, foram as equipes do Bragantino, do Sport Recife, a equipe do América Mineiro e também a equipe do Curitiba. Essas 4 equipes disputarão a Série A em 2020. Falando sobre a seleção do Campeonato Brasileiro escolhida ontem pela CBF, nós tivemos um amplo domínio do time do Flamengo na seleção ideal escolhida pelos jornalistas
do Brasileirão em 2019. No gol foi escolhido como melhor goleiro o Diego Alves, goleiro do Flamengo. Na lateral esquerda, quem foi escolhido como melhor lateral foi o Rafinha, do Flamengo. Na zaga, nós tivemos também uma dupla do Flamengo, Pablo Mari e o Rodrigo Caio. Na lateral direita, também nós tivemos um representante do Flamengo, o Rodinei. No meio campo, nós tivemos o representante do Flamengo, o Ilharão, como primeiro volante. O segundo volante, nós também tivemos um representante do Flamengo, que no caso foi o nosso glorioso o Everton Ribeiro. Tivemos também o Arrascaeta, do Flamengo, como terceiro homem de meio campo, e junto a ele o Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, que foi o único representante fora da equipe do Flamengo. E na frente, no ataque, Gabriel Barbosa, artilheiro da competição, também recebeu essa premiação, e o Bruno Henrique também foi escolhido craque do campeonato. Esses, portanto, são os 11 jogadores escolhidos para a seleção ideal do Brasileirão de 2019. O melhor técnico não poderia ser diferente, Jorge Jesus, o português, que comanda o Flamengo. Lembrando que o prêmio de melhor técnico foi entregue pelo lendário, nosso inesquecível Mário Jorge Lobo Zagallo, que compareceu até a cerimônia para entregar essa premiação especial para o técnico Jorge Jesus. Só encerrando, lembrando que a partir da próxima semana nós traremos todas as informações sobre o Mundial de Clubes do Catar, que está previsto para começar neste final de semana já, com a disputa das quartas de final. Vão ser definidos os times que vão enfrentar o Flamengo e o Liverpool. O Flamengo entra em campo na próxima terça-feira, dia 17, para jogar a primeira das semifinais. O Liverpool, por sua vez, vai entrar em campo na quarta para jogar a segunda semifinal, e a grande final será no dia 21 de dezembro, no sábado. A gente espera, claro, que Flamengo e Liverpool estejam nessa final, e claro, com vitória do Flamengo. Um grande abraço para você e até amanhã. Tá aí as informações do esporte aqui no Sertões Notícia com Carlos Neto. E uma última colocação: o governador Camilo Santana esteve em Brasília. Em sua agenda foi a aprovação de recursos aí para o estado do Ceará. Foi colocado em votação ontem e aí foi aprovado aí mais recursos para o nosso estado do Ceará. Um abraço de Conrado Silva, Joelson Andrade e Carlos Neto. E o nosso programa daqui a pouco você vai poder acompanhar na Mamute TV, através do nosso canal no YouTube, Mamute TV Crateus. Um abraço a todos e até amanhã.